Chegamos, meus amigos. Primeiro domingo de NFL está nos livros. Passa a régua. Tivemos muita coisa acontecendo. NFL de volta, muitos ataques enferrujados, coisas zebras acontecendo, outras nem tanto. Então vamos passar por rodada a rodada, começando já logo de cara. O que é ruim eu já falo logo. Carolina Panthers 10, Atlanta Falcons 24. Essa daqui foi uma partida bem esquisita, principalmente quando a gente vê o placar, porque foi pro intervalo com um jogo a 10 a 10. Os Panthers estavam jogando melhor que os Falcons. O Desmond Ridder chegou a um ponto a ele ter 3 passes tentados para menos 11 jardas. E aí, de repente, um touchdownzinho do Bijan Robinson, touchdown coisa linda do Bijan. E aí vai pro intervalo 10 a 10. Nesse momento, o ataque dos Panthers estava desenvolvendo mais coisas do que os Falcons. O problema é que o Atlanta Falcons tinha um cara chamado Jesse Bates que simplesmente acabou com o jogo. 2 interceptações para conta dele e as duas de leitura dele mesmo. Não foram bolas que caíram no colo. E um fumble forçado. Esses 3 turnovers foram a diferença dessa partida. Tanto é que os Falcons conseguiram 3 turnovers e os Panthers nenhum. Então essa foi a diferença do jogo. Os Panthers conseguiam até avançar, mas chegava ali próximo e sofria com turnover on down, com alguma interceptação ou fumble do Miles Sanders. E a pontuação dos Falcons também tiveram muito campo curto. Os Falcons vão ser um time que vão competir em todos os jogos, mas é um time que, assim, segue sendo o mesmo Falcons do ano passado. É um time que não passa confiança para playoffs, para quando você precisar disputar um jogo maior, né? Lógico, contra times ainda em desenvolvimento, como é o caso do Carolina Panthers, deve vencer até com boa margem, como foi esse jogo, porque é um time muito competitivo e faz muito bem aquilo que ele se atribui a fazer. Só que eu acho que essa filosofia não vai segurar por muito tempo. Por outro lado, o Bryce Young com alguns erros de novato, né? 2 interceptações que ficam na conta dele, alguns outros passes ali que ele acabou colocando muita força na bola, tem que acertar essa precisão do passe longo, ainda não se acertou, então altos e baixos para o Bryce Young, mas acho que são ossos do ofício. Lógico que o torcedor do Carolina Panthers não está feliz, mas é isso. O grupo de recebedores é o que mais preocupa desse time, tá? Porque a linha ofensiva foi muito bem, tudo bem que é contra o Atlanta Falcons, mas a linha ofensiva foi muito bem em boa parte do jogo, ali no final que acabou abrindo o bico em algumas situações. Mas esse grupo de recebedores é bem fraco, tá? Próxima partida, Bengals e Browns, vitória dos Browns 24 a 3, pior jogo da carreira de Joe Burrow. Quer dizer, essa falta da pré-temporada fez efeito aqui na primeira semana, estava bem enferrujado esse ataque dos Browns, dos Bengals, e o Burrow muito enferrujado, errando passes, assim, completamente fora do que é o comum do Burrow. Por outro lado, nós tínhamos um Deshaun Watson que também não estava muito bem, não. Tá? Jogou até mal, se tiver que dar uma nota aqui, ele não passaria de ano. Mas a defesa dos Browns o deixou em condições muito melhores para a partida. Inclusive, a gente tinha falado sobre essa mudança do Joe Woods para o Jim Schwartz, né, o coordenador defensivo, que era uma mudança muito significativa. E assim, ficou muito claro hoje, na partida de hoje, ficou muito claro. Essa defesa dos Browns assim foi da água para o vinho, realmente é muito forte o que apresentou na partida desse domingo. Agora o Watson ainda não chegou em Cleveland. Vai precisar de partidas melhores se quiser brigar por coisas grandes. Mas é isso. Se por um outro lado a gente não se preocupa tanto com o Burrow, né? Então acho que dá um tempo ainda pro Watson tentar se encontrar nessa temporada. 150 jardas para ele, um touchdown, uma interceptação. É uma interceptação assim que
tava olhando, não sei pra quê, não faz o menor sentido o passe que ele tentou, mas é isso. Vitória maiúscula dos Browns, principalmente por conta da defesa e o que fez o, o Burrow não jogar bola nenhuma, né? Aliás, o Burrow sofre bastante em Cleveland, né? Não é o primeiro jogo que ele sofre bastante, ainda não venceu os Browns em Cleveland. Próxima partida, Jacksonville Jaguars 31, Indianapolis Colts 21. Esse é um jogo também que os Jaguars erraram muita coisa no jogo e saíram vitoriosos. Acho que mostra que o time é bem melhor do que os Colts nesse momento. Foi uma partida assim que os Colts quase que pediram a Deus para, se tivesse um script para vencer o jogo, precisaria passar por algo parecido com isso, mas não conseguiram finalizar. Jacksonville vencendo mesmo com as coisas dando tudo errado, e na NFL você precisa vencer nesses dias também. Calvin Ridley jogando muita bola, voltou a ser o que não tinha sido, né, em Atlanta, fazia muito tempo que não jogava. Então, aquela expectativa que tinha com Calvin Ridley, expectativa que tinha em Atlanta de primeira rodada, talvez vai se pagar em Jacksonville. Trevor Lawrence ficou bem feliz com o garoto de Alabama, elogiou bastante na entrevista pós-jogo. Tá? Então, boa partida dos Jaguars. Os Colts conseguiram sobreviver bastante nesse jogo, mas o time, a diferença entre os elencos ficou evidente ao longo do jogo. Próxima partida, Tampa Bay Buccaneers 20, Minnesota Vikings 17. Tivemos uma zebra galopando por aqui com o Baker Mayfield não lançando interceptação, 2 touchdowns, tudo bem, né? Poderia ter completado um pouquinho mais de passe, poderia ter dado um pouquinho mais de jardas, né? Ficou faltando um pouco ali em estatísticas, mas um jogo limpo do Baker. Isso é muito importante para Tampa Bay. Você pegar um jogo do Minnesota Vikings, que no ano passado teve 11 jogos que foram decididos por uma posse e eles venceram os 11. E aqui logo no primeiro jogo, na primeira semana, você já pega uma partida que os Bucks vencem os Vikings. É lógico que tem a regressão à média aí dos Vikings, porque é insustentável, né? Essa estatística dos Vikings da temporada passada. Mas é muito bom para os Bucks e para o Baker. O Baker é um cara que ainda não dá para desistir completamente dele, né? É, ele não vai ser aquele quarterback que o torcedor vai bater no peito e falar, meu quarterback. Provavelmente não. Talvez em alguns momentos ali de empolgação, porque o Baker é uma figura interessante, mas é um cara que pode ser titular na NFL. Pelo menos mostrou isso quando saiu de Carolina no ano passado, né? Foi jogar nos Rams, teve algumas boas partidas, e essa foi uma boa partida dele. Agora, a estreia do Jordan Edson também é muito positiva, o wide receiver dos Vikings. Essa dupla Jordan Edson e Justin Jefferson vai dar muita dor de cabeça para as defesas, mas é definitivamente um jogo que os Vikings não poderiam perder. Você sai de uma NFC Norte que não é o favorito nesse momento. Você tem um Lions vencendo os Chiefs fora de casa. Você já perde uma partida contra a Tampa Bay, que é favorito ali a top 5 do draft. É uma derrota que vai custar muito caro para a temporada dos Vikings. Mas é isso, lamber as feridas e partir para a próxima semana, porque não vai ter muito tempo de chorar, porque a NFC Norte veio forte, pelo menos alguns times, tá? Próximo jogo, Tennessee Titans 15, New Orleans Saints 16. Esse é um jogo que tá total na conta do Ryan Tannehill. O Ryan Tannehill jogou muito mal, errando muita coisa que não é normal de... Eu não falo nem de Ryan Tannehill errar, falo de um quarterback de NFL errar, sabe? Talvez a pior partida que eu vi do Ryan Tannehill na NFL. 3 interceptações para ele, acertou 50% dos passes, menos de 50% dos passes que ele tentou.
em algum momento do jogo eu falei, não é possível que não vai colocar um Malik Willis para ver se as coisas melhoram. Foi possível porque não colocaram. Mas esse jogo é um jogo que os Titans tinham que ter vencido, não venceram por conta do Ryan Tannehill. Do outro lado, um Saints que ainda não me empolga. A defesa jogou bem, né? Lógico que tem bastante mérito da defesa aqui contra o Tannehill. Mas esse ataque, esse Derek Carr, me parece ser o mesmo Derek Carr dos Raiders do ano passado. Eu ainda não estou comprado no Derek Carr. É lógico que o torcedor do Saints que está pensando nisso agora, hater de New Orleans Saints, você vai ver o que é bom para tosse no próximo Monday Night, que os Saints vão aloprar o seu Carolina Panthers. É bem provável que isso aconteça, mas eu ainda não tô comprado nesse Derek Carr, tá? Aqui para mim foi uma mais demérito de Ryan Tannehill do que essa vitória aqui do Derek Carr, tá? É lógico que fica aqui o lado positivo, né, para os Saints com o Chris Olave jogando muito bem, que já é se esperar, e o Michael Thomas voltando saudável, jogando bem. Vamos ver se o Thomas consegue ficar saudável por mais tempo, porque ele ainda pode entregar boas coisas. Não é mais aquele Michael Thomas de 2019, não é, mas ainda pode entregar boas coisas para esse ataque dos Saints. Próxima partida, San Francisco 49ers 30, Pittsburgh Steelers 7. Um total atropelo aqui de San Francisco. Um jogo que, assim, não teve diálogo, cara. Não teve diálogo. Coisa tenebrosa para Pittsburgh. Eu acho que o torcedor tá com a cabeça inchada nesse momento. Porque o jogo foi em Pittsburgh. Um jogo que eu até, olhando agora, fica óbvio, né, que fui inocente, mas eu tinha apostado nesses Steelers, nos palpites do On The Clock. Porque é um time que vinha com uma pré-temporada forte, mas mais do que isso, mais do que a pré-temporada do ataque dos Steelers, a defesa vinha forte. E era uma linha ofensiva dos Niners que não me passava confiança. E o pior é que eu estava certo nisso, mas nada disso significou para essa partida. O ataque dos Niners colocou o Brandon Ayuk colocou essa secundária dos Steelers assim em um liquidificador e triturou e ligou o processador. Cara, foi assim um completo domínio do Brandon Ayuk, um completo domínio do Christian McCaffrey. E mesmo assim, o TJ Watt saiu desse jogo com 3 sacks. O lado direito da linha ofensiva dos Niners teve um problema ali e provavelmente vai ter um problema durante a temporada. Mas os Niners conseguiram sobrepor esse problema. E a defesa dos Niners foi um completo domínio em cima do Kenny Pickett. Kenny Pickett com um jogo horroroso. Ainda conseguiu marcar um touchdown, mas com 2 interceptações. É um jogo assim que realmente assusta o torcedor de Pittsburgh e é para assustar. É para assustar, porque foi realmente um completo domínio. Se falava muito dessa pré-temporada do Kenny Pickett e, e já fez a gente lembrar aí que pré-temporada a gente tem que olhar com um grão de sal, assim, né? Porque realmente é muita diferença mesmo. Mas é isso. Najee Harris, 6 carregados para 30 jardas. O líder de jardas recebidas desse jogo foi o. Desse jogo não, né? Dos Steelers foi o Allen Robinson. Então, Deontay Johnson ainda saiu machucado. Vamos ver se tem algum problema com ele. Mas Kenny Pickett não conseguiu mostrar o que ele mostrou na pré-temporada. Passou longe, inclusive. E San Francisco com o Brock Purdy jogando bem. Brock Purdy fazendo tudo muito bem pensadinho, o ataque, fazendo as coisas corretas. É um jogador que erra pouco. Quando você tem uma defesa tão forte quanto a de São Francisco, é um time a ser contender sério pela NFC e confirmou na primeira semana.
Próxima partida, Cardinals e Commanders. Os Commanders brincaram com o perigo aqui, mas venceram o jogo, 20-16. Por algum tempo, os Cardinals estavam na frente, inclusive com um sack fumble ali do Sam Howell, e aí se tornou touchdown. O Howell teve uma partida ok, né? Nada demais, mas Commanders precisa jogar melhor. Os Cardinals mostraram brilho na primeira semana, mas esse era um jogo também que se tinha uma certa expectativa de vitória, uma chance de vitória. Quando olhou o calendário, circulou o torcedor e falou: vamos arrumar a nossa vitóriazinha da temporada aqui, e aí eu tô tranquilo. Aí não conseguiu. Próxima partida, Baltimore Ravens 25, Houston Texans 9. Vitória com gosto de derrota para os Ravens, né? O torcedor, acho que quando olhou o calendário, falou: esse é um jogo que a gente precisa vencer de todo jeito. Só que daí o todo jeito ficou muito caro, muito caro. J.K. Dobbins está fora da temporada. Marcus Williams vai fazer ressonância magnética amanhã, mas tem também muita chance de estar fora da temporada. Ronnie Stanley se machucou, não sei exatamente a gravidade, mas também não parece ser muito leve. Então, assim, vitória muito custosa para os Ravens. Lamar Jackson não jogou bem. Foi um jogo assim que deu uma assustada para Baltimore por conta das lesões. Mais uma vez, semana 1 com vitória, mas com problemas por conta das lesões. É um gosto amargo que fica aí para o torcedor de Baltimore. São muitos jogadores importantes se machucando. Pelo lado de Houston, uma partida discreta do CJ Stroud, né? Não pontuou em touchdowns, caminhou o time só para field goals. Mas assim, eu acho que tá dentro do que se espera. Acho que até o saldo foi positivo, assim. Vimos boas coisas do CJ Stroud nesse jogo. E o Nico Collins com 80 jardas deve ser aí o recebedor mais acionado do time de Houston. Próxima partida, Green Bay Packers 38, Chicago Bears 20. O Super Bears não tá demais. Super Bears não tá demais. Justin Fields não melhorou nada, cara, nada. Você olha isso e fala: meu Deus, é o mesmo Justin Fields que a gente tem visto desde sempre. É muito preocupante, cara. Tudo bem, a gente já tinha visto na pré-temporada, mas pré-temporada você, né, fica um pouquinho meio receoso. Quando o cara joga muito mal, né, você acaba levantando um pouquinho mais a sobrancelha. Mas é isso, o Justin Fields continua mal, demora para processar o jogo, muitos sacks são na conta dele. As coisas estão ficando complicadas para Justin Fields tirar essa etiqueta de bust aí. Esse jogo, nem aquele garbage time assim serviu muito para ele, sabe? Lançando interceptação no final da partida. Foi um jogo muito, muito decepcionante, né? O DJ Moore saiu aí com 2 targets no jogo só. Então, assim, cara, quando não tinha arma, reclamava. Agora que tem, você não lança a bola pra ele, cara. É, é, é difícil de achar que o Justin Fields vai ter uma mudança muito séria ainda na temporada, sabe? Porque de uma temporada pra outra não mudou nada. É difícil, é difícil. As coisas ficam bem complicadas para Chicago. Ainda bem que tem a pique do ano que vem, tem a pique dos Panthers, né? Que olha, de repente pode ficar boa. E do outro lado nós temos um Green Bay Packers com a era do amor chegando e chegando com tudo. Continua sendo o pai do Chicago Bears, do Super Bears. 3 touchdowns aí para Jordan Love. Jogou bem. Acho que precisa agilizar um pouquinho mais o processamento dele, mas isso acho que vai ficar mais na questão de tempo de jogo. Aaron Jones jogando bem, acabou até se machucando, mas coisas positivas aqui, né? Sem o Christian Watson, Romeo Doubs assumiu como wide receiver principal. Eu acho que vai ter muita
muita divisão entre esses dois wide receivers para a temporada, mais do que se imaginava. Então é uma boa partida de estreia de Green Bay, uma boa partida para o Jordan Love. O torcedor dá para dar uma empolgadinha e tá lá junto com o Detroit Lions com uma vitória na temporada. Vikings já perdeu, já é uma derrota que é importante para Lions e para Packers, então veremos quando esse time enfrentar desafios maiores. Próxima partida, Raiders 17, Broncos 16. Nossa, mudou o coordenador, mudou o head coach. Agora chegou a brilhantemente ofensiva para os Broncos. As coisas vão melhorar. Até que melhoraram, mas terminaram do mesmo jeito. O Russell Wilson teve uma boa partida, mas não foi o suficiente. Um ataque produzindo só 16 pontos contra uma defesa que ainda não assusta tanto, né? Então, era uma partida que os Broncos deveriam ter vencido. Sofreram com o kicker também, mas deveria ter vencido, deveria ter arrumado um jeito de vencer essa partida. Por outro lado, o time Garoppolo, ele vence e vence, né? Tudo que ele faz é vencer. E Jacob Myers com uma baita partida. Eu tô feliz que o Myers ele se encontrou fora de New England, porque eu acho que é um wide receiver bem subestimado. Acabou tendo uma lesão, uma pancada forte ali, né? Tomara que não tenha sido nada sério aí para durante a semana. Mas uma vitória importante para os Raiders, mas ainda não empolga nem os Raiders e os Broncos também não me empolgam para essa temporada. Acho que esse era um jogo que os Broncos deveriam ter vencido. Próxima partida, Eagles e Patriots, vitória dos Eagles 25-20. Ufa, hein, torcedor? Sofreu, hein? Brincou com o fogo, acabou não se queimando, mas brincou mais do que deveria com o fogo aí o time de Filadélfia. Eu acho que Nick Sirianni tomou algumas decisões equivocadas durante o jogo, algumas tentativas arriscadas, e o Jalen Hurts também tentou, né? Tava lá junto, falou: "Não, eu vou tentar junto com você, Sirianni. Vamos lá, você é meu treinador, estamos juntos para tudo." Sofreu um fumble no final da partida e aí os Patriots quase viram o jogo. Teve ali uma recepção do Keishon Boutte, uma quarta descida que o Boutte só colocou um pé no momento ali, no tempo real. Achei que ele tinha feito a recepção, acabou não conseguindo. Sofreu muito para vencer esse jogo aí, Philadelphia Eagles. Graças à defesa, tá? A defesa salvou esse jogo saiu com essa vitória embaixo do braço. O ataque tentando muita coisa desesperada, eu acho que não estava coeso esse ataque. Muita tentativa de bola longa, tentar resolver logo o jogo, sabe? Parece que estava com pressa de, não, vamos colocar 14 pontos, daqui a pouco a gente já descansa, já não precisa jogar o último drive, já entra o Tanner McKee, o Marcos Mariota ali, e a coisa estava muito acelerada assim para esse ataque. Se o Jonathan Gannon não fez tanta falta para a defesa, o Shane Steichen fez bastante aqui, né, nesse primeiro jogo. E os Patriots, sim, mostrando um brilho. Acho que esse ataque vai ser melhor do que foi o ano passado. Pelo menos conseguimos ver muitas coisas importantes aqui. Até alguns outros wide receivers novatos, né, o Demario Douglas aparecendo bem. Acho que o Boutte, apesar desse erro mental ali de não ter conseguido colocar o segundo pé, ele também apareceu em alguns outros momentos do jogo. Então, assim, pontos positivos para os Patriots. Agora os Eagles precisam corrigir esse ataque aí, que esse ataque não encaixou legal na primeira semana. Próxima partida e a partida da semana, tivemos Dolphins 36, Chargers 34. Partida de gala de Tua Tagovailoa, 466 jardas, 3 touchdowns. Tyreek Hill com 215 jardas, com 2 touchdowns, 11 recepções. Assim, é uma insanidade que o Tyreek Hill jogou, mas o que o Tua jogou também. Não é só o Tyreek Hill. As pessoas ficam falando, o Tyreek Hill jogou muito. O Tua tem jogado bem quando ele está saudável.
E esse foi um baita jogo de Tua Tagovailoa. Do outro lado tivemos um Chargers. Esse jogo foi um pouco loucura, assim, né? Em alguns momentos parece que um tava querendo entregar mais que o outro, e aí não só pelo ataque, não tô falando disso, mas algumas, é, alguns chutes errados, a defesa fazendo cagada, o J.C. Jackson deu 3 pontos no final do primeiro tempo, assim, que acabou fazendo a diferença, né? Tudo bem que depois ele teve uma interceptação ali, mas ele entregou 3 pontos para os Dolphins ali no final do primeiro tempo. Então, assim, alguns erros mentais dentro dessa partida, mas com os Dolphins saindo vitoriosos. O Justin Herbert também teve um bom jogo, mas o destaque, sem dúvida, fica para o Tua e para o Tyreek Hill. Eu acho que esse time dos Chargers precisa ser questionado um pouquinho essa coaching staff em alguns momentos. O Mike McDaniel colocou o Brandon Staley assim, deu o famoso nó tático, tá? Usou o Tyreek Hill de formas diferentes que o Staley não conseguiu encontrar uma resposta, a defesa dos Chargers não conseguiu encontrar respostas para isso, né? Alinhou o Tyreek Hill até de próximo ali do Tyrande, coladinho na linha ofensiva. Cara, sim, ele fez de tudo e entrou tudo que ele tentou. Coisa maluca, mais uma aula de Mike McDaniel, alinhando em todos os lugares, alinhando Tua em todos os lugares. Então, assim, realmente uma partida assim que eu acho que foi vencido tudo bem. Tua e o Tyreek Hill jogaram muito, sim, mas eu acho que a diferença desse jogo aqui foi pela coaching staff, tá? A diferença desse jogo é essa pontuação. Talvez se tivesse invertido essa coaching staff, os Chargers sairiam vitoriosos. E o último jogo, tivemos os Rams surpreendendo os Seahawks 30-13. Matthew Stafford está de volta. Bom jogo do Matthew Stafford. Puka Nacua. Eu falei para ficar de olho no Nacua. Eu falei para ficar de olho no Nacua. Puka Nacua e Tutu Atwell. O que aconteceu aqui, cara? Puka Nacua, Tutu Atwell sem o Cooper Kupp. E esse time conseguindo manufaturar esses wide receivers. E o Tutu Atwell na melhor partida da carreira dele. O Seahawks, sim, é um primeiro jogo que também assusta bem muito o torcedor de Seattle. Porque teoricamente era uma das partidas mais fáceis do calendário de Seattle. Jogando em casa, contra um time em reformulação, num rebuild. Tudo bem, o quarterback já é bem veterano, mas esse time tá cheio de novato. Então, era uma partida para Seattle vencer. Não só não venceu, como foi dominado. Então, assusta bastante. Devon Witherspoon não jogou, né? Então, torcer para que essa falta do Devon Witherspoon realmente, quando ele voltar, consiga melhorar essa defesa. Mas se essa defesa apresentou problemas em alguns momentos da temporada passada, já começa a semana 1 apresentando os mesmos defeitos. E os Rams, com uma vitória maiúscula para o que se esperava desse time para essa temporada, vamos ver até onde que vai com esse Matt Stafford saudável, né? Então é isso, rapaziada. Fechamos por aqui, passamos pelos jogos. O Sunday Night e o Monday Night fica para terça-feira. Terça-feira eu gravo para falar desses dois jogos. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que ajuda muito a gente, certo? Um abraço e até quinta-feira. Tchau!